Amém. Então, com a Bíblia aberta ainda, vamos fazer uma oração. Senhor querido, que o Teu Espírito sopre sobre nós nessa noite, que o Senhor venha falar com a gente, que o Teu Espírito venha nos transmitir a Tua vida, Senhor. É a Tua presença que faz toda a diferença, é a Tua presença que alegra o nosso coração, que dá paz, que nos dá segurança, confiança. Então nós Te pedimos que mais uma vez o Senhor a manifeste entre nós. Fica com a gente, Senhor, e dá-nos a Tua bênção nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, a partir do 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém. Enquanto Jesus ia passando, ele ensinava, pregava, curava, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se Jesus passasse hoje pela nossa cidade, certamente ele sentiria a mesma coisa, compaixão. Naquela época, as multidões, elas seguiam Jesus a pé, na sua imensa maioria. Hoje, se Jesus visse a nossa cidade, ele nos encontraria engarrafados em algum lugar da cidade, em carros, talvez um pouco mais confortáveis do que aquelas pessoas que iam a pé, mas as multidões, elas continuam, mesmo sentimento, as multidões continuam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E a pergunta que ecoa na nossa cidade, no nosso país, é: de onde me virá o socorro? Quem poderá nos socorrer? E a sociedade não tem resposta para essa pergunta. Minha gente, a perversidade humana não tem limite. Essa semana nós vimos uma nova moda na cidade do Rio de Janeiro: esfaquear as pessoas. Tanta gente esfaqueada, até que uma pessoa morreu. Não sei se por ela ser médico, a pessoa ser médica, ser um médico, não sei se por ele ter um status social um pouco mais elevado, houve uma comoção na cidade. A verdade é que, com muita frequência, as pessoas são esfaqueadas e são mortas, independente de morrer a faca, tiro, enforcada, torturada. O número de pessoas mortas, frequentemente, diariamente no Rio de Janeiro, é gigantesco, mas a morte dessa pessoa que andava de bicicleta pela Lagoa Rodrigo de Freitas despertou a atenção da cidade de uma maneira especial. Mas essa semana não trouxe apenas essa notícia, mas uma outra notícia bárbara de um pedófilo na Argentina que teve a sua pena reduzida pela metade, porque os dois juízes que julgaram o caso aceitaram o argumento de que o menininho de 6 anos já havia sido anteriormente violentado pelo próprio pai. Então os juízes consideraram que isso era motivo para diminuir a pena do outro estuprador pela metade. Não faz muito tempo a gente lembra da situação do menino João Hélio, da Isabelle Nardoni, daquele louco da Áustria, o José Fritz, nos Estados Unidos, Ariel Castro. Por que eu citei esses casos aqui?
para que a gente tenha absoluta convicção de que a maldade e a violência não estão restritas às comunidades carentes do Rio de Janeiro. Você as encontra também na Zona Nobre de São Paulo, em países extremamente mais civilizados do que o nosso, como a Áustria, como os Estados Unidos. A perversidade humana, ela pode ser temporariamente contida pela força policial, por leis mais severas, por uma justiça mais justa. No entanto, essas coisas, elas não atuam diretamente na causa do problema. Elas inibem os sintomas, elas são como um analgésico, mas o tumor do mal continua lá, intocado. Jesus ensina em Marcos 7, 21, que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Então o problema não está do lado de fora, o problema está dentro. Toda a maldade, a perversão, a violência, ela não vem de fora, mas vem do coração. Então, como resolver efetivamente esse problema? E não apenas amenizar os sintomas. Ora, gente, não faz muito tempo eu citei aqui uma constatação do jornalista Zuenir Ventura. Zuenir Ventura tem uma coluna semanal no jornal O Globo. Ele é autor de 1968, o ano que não terminou, entre outras obras, e ele foi morar, ele conviveu com a favela de Vigário Geral por um período de 9 meses. E ele relata a sua experiência no livro intitulado por ele Cidade Partida. Então, ele observou durante um período muito de perto a complexidade do problema das favelas do Rio de Janeiro, o movimento do crime, do tráfico de drogas, a questão da violência. E ele faz uma afirmação muito contundente. Ele diz o seguinte: os morros e a periferia vinham sendo tomados pelos evangélicos através de um processo vertiginoso que os estavam transformando na única organização capaz de se contrapor com eficácia à ação do crime organizado. Então, o que ele observa é que esse movimento de evangelização das favelas era o único movimento, era o único poder, a única força que ele observava que tinha, de fato, eficácia no combate à violência, ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, os estavam transformando na única organização capaz de se contrapor com eficácia à ação do crime organizado, se realmente, diz ele, se dispusessem a isso. Mais do que a polícia, do que a justiça, do que a Igreja Católica, do que a família, do que a escola, os evangélicos eram a contracultura da droga. Cidade Partida, Zuenir Ventura, página 127. A força dessa afirmação está no fato de Zuenir Ventura não ter nenhum compromisso com a fé cristã. Ele não tem nenhum compromisso com a mensagem do Evangelho. Apenas ele observou os fatos de maneira isenta e constatou: a igreja é a única instituição sobre a face da terra que tem uma mensagem de esperança viva, capaz de transformar esse mundo. Ele constatou. Ele não é evangélico, ele não defende uma denominação, mas ele observou o que se passava ali naquela comunidade e chegou a essa conclusão. Então, gente, enquanto nós ficamos assustados com a situação do país, nos trancamos em casa,
alguns buscam soluções mirabolantes para a nossa cidade. Um não cristão observa durante 9 meses a vida difícil e complexa de uma comunidade carente, numa área de extrema violência, e diz para nós cristãos: vocês podem mudar essa situação, caso se disponham a fazê-lo. Só vocês seriam capazes de mudar efetivamente a realidade da comunidade carente, da cidade, do país, caso se dispusessem a fazê-lo. Então, eu quero fazer uma afirmação aqui. Talvez Deus não esteja tão preocupado com a violência no Brasil, com a corrupção em Brasília, com a miséria nas favelas, com a situação geral do nosso país. Deus não tem nenhuma expectativa para uma sociedade que não o ama. Mas Deus está muito preocupado com a situação da sua igreja. Porque se a igreja cumprir o seu papel, pregar o evangelho, fizer discípulos, viver como Cristo viveu, então, gente, com certeza, a violência diminui, pode até acabar. A corrupção e a miséria serão debeladas. Gente, há algumas semanas atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tenho um cachorro chamado Duque, que é filho do Johnny, que era do Marcão. Marcão me deu um filhotinho. Um dia Marcão vai ter forra, hein, Marcão? Eu vou te dar um outro também. Mas aí Marcão me deu lá o filho do Johnny, e a hora que eu passei com ele, é a hora que eu chego em casa. Então, às vezes, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, eu estou passeando com o pobre do cachorro, que me espera o dia inteiro por aquele momento de extrema alegria, que é dar a volta no quarteirão. E aí, estou eu lá um dia, meia-noite e meia, 1h da manhã, andando com o cachorro, sozinho, ruas desertas. Aí passa um rapaz que eu nunca vi na minha vida. E, normalmente, quando as pessoas passam perto do nosso cachorro ele não é muito equilibrado. Então, normalmente, ele rosna para qualquer um que chegue perto. Aí, aquele rapaz, ele não teve medo do cachorro, chegou perto, o cachorro também não rosnou para ele. Aí ele virou para mim e falou: você sabe que está muito perigoso andar por aqui numa hora dessas? Eu falei: eu sei. Então ele disse: eu estou vindo de uma reunião de oração. Ele dizendo: eu só ando a essa hora por aqui porque Jesus me guarda. Aí eu falei para ele: eu também. Então, aquele rapaz que nunca tinha me visto na vida, disparou. A culpa dessa violência é nossa. Se a gente pregar o evangelho, isso acaba. Eu falei para ele: eu tenho certeza disso. E aí ele disse: nós estamos atrasados, temos que pregar o evangelho. E do jeito que chegou, ele virou as costas e foi embora. Gente, aquilo ficou gravado no meu coração. Só no céu eu vou entender por que aconteceu aquele encontro daquela maneira, e aquele rapaz disse as coisas que disse. Então eu saí daquele encontro com um enorme temor no meu coração. Eu não sei se foi um anjo que Deus mandou, mas isso é uma verdade. Apenas nós, a igreja, tem uma mensagem capaz de transformar as pessoas. Uma mensagem que não trata apenas do sintoma, mas que é capaz de arrancar um coração mau, perverso, egoísta, e colocar um novo coração, bondoso, amável e altruísta no lugar. Apenas nós temos uma mensagem que tem poder para ressuscitar até mesmo os mortos e nos fazer novas criaturas. Jesus ensina em João 5:25, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e aqueles que a ouvirem viverão. E assim, gente, à medida que as pessoas forem ouvindo a mensagem do Evangelho e forem sendo transformadas, a cidade também será, o país também será mudado. Então você compreende? Nós não podemos perder o nosso foco. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e para fazer discípulos para Jesus. E essa é a única maneira de tratar definitivamente o câncer do pecado, que é a fonte de toda maldade. Cadeia, multas, penas, tem que existir. E pena que no Brasil elas são tão brandas, deveriam ser muito mais rigorosas. Mas isso não resolve o cerne da questão, que é o mal que habita no coração dos homens. Vamos às aplicações? Primeira aplicação. O poder para transformação efetiva de nossa cidade e nosso país está em nossas mãos. Não é algo obscuro, não é um segredo, não é um mistério a ser procurado, encontrado, mas o poder para a transformação efetiva da nossa cidade, do nosso país, está em nossas mãos. George Barna é um pesquisador dos Estados Unidos e, numa de suas pesquisas, ele constata que os Estados Unidos, uma nação protestante, de cultura protestante, que tem fundamentos bíblicos muito mais consistentes do que o Brasil, lá, menos da metade dos cristãos se consideram responsáveis por pregar o Evangelho e fazer discípulos. Lá nos Estados Unidos, um país tradicionalmente protestante, apenas 47% daqueles que afirmam ser cristãos comprometidos com Jesus admitem que têm a responsabilidade que Jesus lhes determinou que pregassem o Evangelho e que fizessem discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Irmãos, não está claro? Não deu para entender? Boa parte dos cristãos não acredita de fato que tenha que obedecer essa ordem de Jesus. Na verdade, boa parte dos cristãos não se dá conta de que eles detêm em suas mãos essa possibilidade de fazer a diferença entre salvação e perdição, vida eterna, condenação eterna, bênção e maldição, uma situação melhor no futuro ou uma situação ainda pior. Verso 36 do texto que nós lemos: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então você percebe o que acontece? O problema da sociedade é que ela ainda não conhece o pastor. A sociedade ainda não conhece o Salvador. Mas à medida que as pessoas forem o conhecendo, suas vidas vão sendo transformadas. E, consequentemente, a cidade e o país também o serão. Anote aí, levar as pessoas a Cristo não é a melhor solução para os problemas da cidade. Levar as pessoas a Cristo não é a melhor solução para o problema da cidade. Levar as pessoas a Cristo é a única solução que existe. Não existe outra. Não serão programas políticos, não serão atitudes humanistas, sociais, que irão resolver o problema da cidade, porque o problema efetivo é o mal que habita no coração do homem. A violência na cidade tem aumentado, você
tem ficado incomodado com a falta de educação das pessoas no trânsito? Você tem sentido ânsias de vômito quando você assiste as notícias de corrupção ao longo de todo o nosso país? Ora, então gostaria de lhe perguntar, quando foi que você ganhou alguém para Cristo pela última vez? Você já ganhou alguém para Cristo? Quando foi que você falou da mensagem do Evangelho para alguém pela última vez? Você ama Jesus? Então você precisa amar aquilo que Jesus ama. Jesus ama as pessoas e morreu para salvá-las. O missionário Ronaldo Lidório é aquele que evangelizou uma tribo na África, tribo dos Concombas, uma história muito bonita. Um dia a gente relembra essa história aqui, que já foi mencionada algumas vezes, mas ele sentiu no coração que Deus estava chamando para vir para o Brasil, pregar o Evangelho para o interior da selva amazônica. Então ele se informou em agências missionárias, se embrenhou na selva, e ele foi atrás de 3 tribos indígenas, lá nos ribeirinhos amazônicos, Cambeba, Cocama e Miranha. Eram lugares tidos pelas agências missionárias como tribos não alcançadas. Mas quando o Ronaldo Lidório chegou ali, ele se surpreendeu pelo fato de encontrar nessas tribos já 6 igrejas solidamente constituídas, amadurecidas. E ele foi atrás de quem deu origem àquele trabalho. Encontrou 3 pessoas. E aí ele ficou muito impressionado e começou a conversar com eles, perguntou como vocês vieram para aqui em região tão distante. E aqueles homens responderam, nós viemos para cá a fim de ganhar a vida. E Ronaldo Lidório perguntou, e como está a vida? Eles disseram, a vida vai muito bem, já plantamos 6 igrejas. E Ronaldo Lidório ficou impressionado com aquela resposta e escreveu, aqueles eram missionários sem sustento, sem aplausos e sem reconhecimento. Eram servos de Jesus que confundiam o ganhar da vida com o ganhar de almas. Percebe o que acontece? No ano passado, os jovens da Oceânica fizeram um retiro em Belo Horizonte. Um dos nossos preletores ali foi um jovem pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, chamado Léo. O Léo, ele teve uma vida totalmente degenerada até ele completar 18 anos de idade. Aos 18 anos, ele estava preso, uma senhora da igreja foi visitá-lo na cadeia, falou de Jesus, o convidou para conhecer sua célula, e no primeiro dia que ele teve a oportunidade que saiu da igreja, ele foi na célula daquela senhora, se converteu, entregou a vida para Jesus, e foi tudo diferente a partir dali. Hoje, como eu disse, ele é um jovem pastor dessa igreja, que é uma igreja admirável, querida e preciosa. Bem, o Léo, ele dando seu testemunho, ele conta que a partir do momento que ele se converteu aos 18 anos, ele fez um caminho de volta e foi procurar os seus amigos do passado que eram crentes. E ele perguntou a cada um, por que você não falou de Jesus para mim antes? Por que você não pregou o Evangelho para mim antes? Por que que você se calou? Irmãos, eu acho isso terrível. Eu fiquei assustado. E comecei a pensar em quem poderia fazer essa pergunta para mim. Jeremias, capítulo 8, verso 20, exprime essa angústia. Passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Percebe? Passou a época, perdemos o tempo, e nós não fomos salvos, continuamos perdidos. Imagina, irmãos, como será terrível se houver a possibilidade, espero que não, da gente indo em direção ao céu e alguém indo para o inferno e a gente se cruza no meio desse caminho e a pessoa faz essa pergunta para a gente: por que você não falou de Jesus para mim antes? Por que você não pregou o Evangelho para mim antes?
Por que você se calou? Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Não há mais tempo a perder, gente. Chegou a hora de falarmos de Jesus para todos os nossos irmãos que ainda se encontram nas trevas. Verso 35 do texto que lemos: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Percebe? Ele ia passando, então ele ensinava, pregava e curava. Deus nos deu uma missão, precisamos cumpri-la. Deus não nos chamou apenas para nós construirmos uma igreja, mas Deus nos chamou para que nós sejamos instrumentos de transformação da sociedade no meio da qual nós existimos. Deus ainda quer uma sociedade, toda uma sociedade, que viva de tal maneira que ele sinta prazer, que ele se sinta honrado ali, que ele se sinta louvado naquele lugar. Uma sociedade cujos princípios e valores estejam alinhados com os princípios e valores do reino de Deus. Jesus afirmou que seus discípulos são o sal da terra. Ora, gente, o sal precisa estar no meio da massa, precisa estar entranhado na carne, para impedir que aquela massa, que aquela carne continue a se deteriorar, a se estragar. O sal precisa estar embrenhado lá dentro para dar gosto àquele negócio, para mudar aquele lugar. Você trabalha em algum serviço público, então atenda bem os cidadãos que vão ali buscar o seu serviço, dê uma atenção especial, seja especialmente carinhoso e atencioso com os pobres e necessitados. Você trabalha na justiça, então esforce-se para fazer da justiça brasileira uma justiça mais justa. Você é estudante, está pensando o que fazer da vida, pense, quem sabe, em virar um grande artista para a glória de Deus e ali você influenciar a sociedade. Pense, talvez, em ocupar um cargo público, político mesmo, mas diferente de todos esses que nós temos conhecido por aí. Seja um político honesto, digno, enfim, talvez seja até difícil hoje imaginar alguma coisa assim, mas faça um esforço, porque se o Senhor estiver com você e lhe chamar para isso, Ele vai lhe capacitar, mas faça tudo que estiver ao seu alcance, para salgar, para fazer a diferença ali onde Deus lhe colocou. Então, essa passagem diz: Jesus ia passando, enquanto ele ia passando, ele ensinava, pregava e curava. Não havia um momento especial, separado, destacado, estanque, em que ele faria essas coisas, mas enquanto ele vivia, ele servia, ele fazia diferença. Para Jesus, viver a realidade do Evangelho era parte absolutamente integrante do seu dia a dia, nos mínimos detalhes. Stanley Jones, ele foi um missionário metodista americano que foi chamado para a Índia. Ele já conhecia Gandhi de nome e fez questão de conhecê-lo pessoalmente. Gandhi, eu não sei se você já tinha ouvido falar isso, meditava 2 horas por dia, todos os dias, no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então, Stanley Jones, ao chegar na Índia, perguntou a Gandhi: Gandhi, o que eu posso fazer pelo seu país? E Gandhi lhe respondeu: primeiro, a principal mensagem da Bíblia é o amor, então ame a Índia. Segundo lugar, viva o Sermão do Monte. Gente, nós conhecemos a repercussão da vida de Gandhi. Ele foi tão influente que hoje, décadas depois da sua morte, nós ainda estamos falando aqui dele.
Gandhi, ao que tudo indica, ele não se tornou um cristão. Jesus não era o Senhor da sua vida, ele não passou por aquele processo de nascer de novo. Ele tentou, com disciplina, esforço próprio, viver aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ora, o que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui? Se Gandhi, apenas com seu esforço próprio, apenas com a sua determinação pessoal para viver o Sermão do Monte, ele conseguiu transformar a sua nação e influenciar boa parte do mundo, o que pode acontecer se a igreja, cheia do Espírito Santo, movida pelo poder do Espírito, com a unção do alto, se dispuser a viver a mensagem do Evangelho? Se um homem, por seu esforço próprio pessoal, em viver o Sermão do Monte, conseguiu fazer toda a mudança que ele conseguiu lá na Índia, o que aconteceria no nosso país se nós levássemos a sério a vida cristã, a mensagem do Evangelho e, sob a unção do Espírito, nos dispuséssemos a efetivamente vivê-la? O que aconteceria com a nossa nação? O que aconteceria com o mundo? Você quer contribuir para a melhoria de vida na sua cidade, do seu país? Então viva o Evangelho por onde você passa. Ainda no texto que nós lemos, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Terceira aplicação: nada disso funciona sem oração. Nada do que foi falado vai funcionar se a gente não orar. Salmo 122, versos 6 a 8 diz: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Percebe? Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas suas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Se Deus ordena orar pela nossa cidade, é porque Ele quer agir em benefício dela. Se Deus ordena que a gente ore, é porque Ele quer agir. Se Deus nos ordena orar pela cidade, pelo país, é porque Ele quer agir. Quem viveu a década de 80, lembra daquela inflação, a gente não pode dizer nem galopante, mas na década de 80, quem não viveu aquela época, os mais jovens que estudam isso, né, e tem conhecimento dessa década, dessa situação apenas por leitura de livro, não faz noção do que foi aquela economia absolutamente descontrolada. Uma inflação de 100% ao mês, em que você entrava por uma porta do supermercado, se você fosse até o final e voltasse, talvez o preço primeiro que você tinha visto já tinha mudado. Naquela época, uma inflação que hoje tira o sono dos economistas, aí entre 8% e 9% ao ano, era um sonho inalcançável. Inflação anual. Então, na ocasião, muitas senhoras que não tinham ideia de como funcionava o mecanismo da inflação, não conheciam o mercado financeiro, não sabem quais as leis da economia, de mercado, mas que oravam e que criam que o Senhor poderia fazer a diferença. Elas se colocavam de joelho diante do Senhor. E aconteceu que, de uma maneira inexplicável, a inflação foi contida. Hoje, nós vivemos problemas parecidos. Hoje, quando nós olhamos para a situação da
violência na nossa cidade, quando nós olhamos para a situação da corrupção no nosso país, nós falamos, humanamente, não tem o que fazer, não tem solução. Vão se passar muitas gerações até que isso comece a se acertar. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia nos garante é que se nós começarmos a orar, alguma coisa vai acontecer. Do mesmo jeito que aquela inflação terrível foi misteriosamente, para nós leigos, controlada, da mesma forma, irmãos, se nós orarmos, não será a nossa esperteza, não serão as nossas estratégias humanas, mas pela ação do Todo-Poderoso, a corrupção pode ser erradicada do nosso país, a miséria pode se extinguir entre nós, o país é muito rico, a violência pode acabar, mas a igreja precisa fazer a sua parte, a igreja precisa orar, a igreja precisa viver, a igreja precisa pregar. Eu quero concluir dizendo que a pergunta com a qual começamos, que ecoa no meio da cidade, de onde me virá o socorro, e a sociedade não tem resposta para ela, nós temos. De onde me virá o socorro? Ora, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é de lá que vem a resposta. Então, gente, não se deixe contaminar pelo pânico daqueles que não têm em quem confiar. O nosso socorro vem do Senhor. Você quer fazer a diferença na sua cidade? Então, não perca o foco, evangelize, ore pelos seus amigos de oração, abrace-os em Cristo, ganhe o maior número de amigos possível para Jesus, viva o Evangelho aonde Deus lhe colocou, influencie a sociedade, seja o sal da terra, ore para que o Senhor atue em nossa cidade, em nosso país e nos livre do mal. Você pode dizer amém? Então, agora vá e transforme a sociedade pelo poder do Evangelho. Vamos orar? Senhor querido, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Com certeza, o Senhor espera um posicionamento sério, definitivo da igreja, toda a igreja. Então, Senhor, ajuda-nos a fazermos a nossa parte. Queremos, por onde quer que o Senhor nos leve ali, viver o Evangelho, falar do Evangelho, se necessário for, com palavras, mas ajuda que, de maneira que a nossa vida seja uma pregação, que a nossa vida seja de fato, como o apóstolo Paulo diz, uma carta viva, que o Senhor envia para a sociedade, para as pessoas, que seja uma carta bonita, uma carta de esperança, de amor, uma carta que tenha o poder de transformar as vidas, de mudar a realidade da cidade, até mesmo do nosso país. Então, Senhor, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, tira a gente da letargia, do sono, da apatia, da acomodação. O Senhor já nos deu uma missão, agora ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos essa missão com graça, poder, autoridade, alegria, Senhor, e com o coração cheio de paz. Segura na nossa mão, Senhor, e ajuda-nos a viver assim, a fazer assim. É a nossa oração nesse momento, muito gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.